E aí, pessoal, vamos aí para mais uma aula aí da Bíblia Sem Mistérios, né? Vamos agora para o Êxodo capítulo 39, já estamos finalizando esse livro de Êxodo e daqui a pouco a gente entra no Levítico e assim por diante vamos vencendo a Bíblia passo a passo, né? Essa parte final agora do livro de Êxodo continua ainda muito focada na obra de Bezalel, no que ele termina, né? A ordem que Deus dá, e hoje a gente vai ver aqui mais alguns trechos. Vamos lá então. Começa aqui com o Êxodo capítulo 39, a passagem diz assim: ó, fizeram também as vestes do ministério para ministrar no santuário de azul e de púrpura e de carmesim. Também fizeram as vestes santas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. E assim fez o éfode de ouro, de azul e de púrpura e de carmesim e de linho de fino tecido. E estenderam as lâminas de ouro e as cortaram em fios para tecê-los entre o azul, entre a púrpura e entre o carmesim, e entre o linho fino com trabalho esmerado. Fizeram-lhe ombreiras que se ajuntavam e uniam-se em duas pontas. E o cinto de obra esmerada do éfode que estava sobre ele formava com ele uma só peça, e era obra semelhante de ouro, de azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido, como o Senhor ordenara a Moisés. Também prepararam as pedras de ônix engastadas em ouro, lavradas com gravura de um selo com os nomes dos filhos de Israel, e pôs sobre as ombreiras do éfode por pedras de memória para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez-se também o peitoral de obra de artífice, como obra de éfode, de ouro, de azul e de púrpura, de carmesim, de linho fino torcido. Quadrado era, duplo fizeram o peitoral, e o seu comprimento era de 1 palmo de largura e 1 palmo dobrado. E engastaram nele 4 ordens de pedra, uma ordem de um sárdio, de um topázio e de um carbúnculo. Esta era a primeira ordem. A segunda ordem de esmeralda, de safira e de diamante. A terceira ordem de um jacinto, de uma ágata e de uma ametista. E a quarta ordem de berilo, de ônix e de jaspe, engastadas com engastes de ouro. Estas pedras foram, pois eram, segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo seus nomes, como gravura de selo, cada uma com seu nome, e também segundo as 12 tribos. Fizeram também para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra de ouro puro trançado, e fizeram 2 engastes de ouros e 2 argolas de ouros, e puseram 2 argolas de 2 extremidades de peitoral, e puseram as 2 cadeiazinhas de trança de ouro nas 2 argolas, nas 2 extremidades do peitoral, e as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas de trança puseram nos 2 engastes, e puseram sobre as ombreiras do éfode na frente dele. E fizeram também 2 argolas de ouro que puseram nas extremidades do peitoral, na sua borda, que estavam junto ao éfode, por dentro. Fizeram mais 2 argolas de ouro que puseram nas 2 ombreiras do éfode, abaixo na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto esmerada do éfode. E ligaram o peitoral com suas argolas e argolas do éfode com um cordão de ouro, para que estivesse sobre o cinto de obra esmerada do éfode, e o peitoral não se separasse do éfode, como o Senhor ordenara a Moisés. E fez-se manto de éfode de obra tecida, todo de azul, e a abertura do manto estava no meio dele como abertura de cota de malha. Para a abertura tinha uma borda em volta, para que se não rompesse. E as bordas do manto fizeram romãs de azul e de púrpura e de carmesim, de fio torcido, e fizeram também as campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio das romãs, das bordas do manto, ao redor e entre as romãs. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, nas bordas do manto ao redor, para ministrar como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra torcida, para Arão e seus filhos, e a mitra de linho fino, e o ornato das tiaras de linho fino, e os calções de linho fino torcido, e o cinto de linho fino torcido, de azul, de púrpura e de carmesim, obra de bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também de ouro puro a lâmina da coroa da santidade, e nela escreveram o escrito com a gravura do selo santidade ao Senhor. E ataram-na com um cordão de azul para prendê-lo na parte superior da mitra, como o Senhor ordenara a Moisés. E assim se acabou toda a obra da
tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, e assim o fizeram. Bom, a gente tem essa parte final aí, que foi a das vestes sacerdotais, né, como foram feitas. Então, são detalhes. Eu já mostrei em vídeos anteriores, em aulas anteriores, como eram essas vestes. Então, aqui é só a descrição, a repetição daquilo que já foi feito. Então, essa parte é uma parte que realmente especifica basicamente como foi feita a obra, né? Como foi feita esse serviço, e a conclusão foi segundo toda a orientação que Deus já tinha dado a Moisés anteriormente. Como eu disse, esses capítulos finais de Gênesis, eles são muito descritivos, mas é bom que a gente leia, porque o objetivo nosso aqui é ler a Bíblia toda, né? Mas eles fazem mais descrição, tem pouquíssima revelação ou explicação a dar, somente a repetição realmente de fato daquilo que havia sido feito. Vamos continuar a leitura do texto, né, para a gente completar esse capítulo. Vão ser mais rápidos, mas tem o seu valor também. Agora vamos para a entrega do tabernáculo, né, a parte finalzinha do capítulo, que diz assim, vamos lá, deixa eu aqui botar o slide. Vamos lá. Então diz assim: depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus pertences, e os seus cochetes, e as suas tábuas, e os seus varais, e as suas colunas, e as suas bases, e a cobertura de peles de carneiro de tintas de vermelho, e cobertura de peles de texugo, e o véu da cobertura, a arca do testemunho, e seus varais, e o propiciatório, a mesa com todos os seus pertences, e os pães da preposição, o candelabro puro com suas lâmpadas, as lâmpadas em ordem, e todos os seus pertences, e o azeite para a luminária. Também o altar de ouro, e o azeite da unção, e o incenso aromático, e a cortina da porta da tenda, e o altar de cobre, e o seu crivo de cobre, e os seus varais, e todos os seus pertences, a pia, a sua base, as cortinas do pátio, as suas colunas, as suas bases, a cortina da porta do pátio, das suas cordas e seus pregos, e todos os utensílios do serviço do tabernáculo na tenda da congregação. As vestes do ministério para administrar o santuário, as vestes dos seus filhos para administrar o sacerdócio, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que tinham feito como o Senhor ordenara, assim o fizeram. Assim Moisés também os abençoou. É muito pouco para se falar acerca dessas passagens, porque é realmente a entrega da obra do tabernáculo, né, e até mesmo quando você procura as paraxás, os estudos judaicos, você não vai ver muita coisa que se falar, que é onde a gente colhe bastante informação. Mas algumas coisas que pode se chamar a atenção é o fato deles terem trazido o tabernáculo. Né? Está no versículo 33, eles trouxeram o tabernáculo junto com seus equipamentos, seus cochetes, vigas e pilares, porque o tabernáculo, ele não era possível para um ser humano levantar. Então era necessário que o povo tivesse unido e na verdade era somente Moisés quem podia erigir o tabernáculo, porque ele estava com algo diferenciado da parte de Deus. Esse é o detalhe que se chama a atenção do Midrash Tarhuma, e quando você lê também a parte final da bênção, que Moisés o abençoou. Né? Então, isso aí são os detalhes importantes. E a gente conclui aqui o estudo desse capítulo, e o próximo capítulo é a parte final também, uma parte também interessante que a gente vai ler daqui a pouco. Tá bom? Que Deus abençoe, no nome de Jesus.